start, solta que a gente vai. Você vai estar achando que a gente está fazendo edição? Tem. Será que tem mesmo? Você viu aí, cara? Quem é boa, sabe? Quem é boa? Você sabe o seu Eugênio disse? Eu já tomei, já é boa. O que o seu Eugênio disse? O seu Eugênio disse que melhor que tomar uma refrigerante até tomar uma cerveja. Cerveja constrói músculo. Toda vida constrói. É tomar uma cerveja, pô. Sim, tu sabe que o Arnold, quando ele chegou em Munique, o que acontece? Eles tinham uma tradição na Áustria. O Arnold treinou lá na academia do... O primeiro treinador dele foi o Kurt Murdoch, né? E aí eles tomavam leite, assim, eles colocavam leite assim nas janelas. Quando ele chegou em Munique, tem aquela tradição da cerveja e coisa e tal. Aí na academia que ele foi treinar, que ele foi dar aula, que era a academia do Ralf Putziger, os caras tomavam cerveja durante o treino. Durante. Ficava, segundo ele, ficava as garrafas assim. Então os caras iam treinando e bebendo. Como se fosse água, no caso. Como se fosse água. Aí tu imagina a loucura, né, cara? Como é que os caras terminavam esse treino? O intratreino dos campeões. Lá em cima da... Porra, lá na Ipiranga lá. Já tá valendo aí? Velho, isso não dá certo sem carboidrato. Sem glicose para lembrar de data vai ser foda. É muita coisa isso. Lá no seu Roldão, os caras treinavam lá e descia na Ipiranga embaixo e tomavam lá com o postão com ovo. Isso é também. Eu tô comendo 4 ovos aqui, ó. Cerveja, baiacu, porra. Seu Arnaldo sabe, isso aqui o que mais vendia era baiacu aqui embaixo. Ou seja, os caras terminavam o treino e descia. Academia o Paulo conheceu demais. Sim. Seu Roldão Paulo, deixa eu. Cara, é a pergunta que eu quero fazer assim, de milhões. Né? Porque a gente teve um papo lá no André, Sim. Que a gente fez, que a gente já tava nessa coisa, será que o Paulinho vai voltar, não vai voltar e tal, tu já falava alguma coisa. Aí tu me aparece no Sardinha, sobe, você falou que não tava nem 50%. Não. E ganhou. Como é que foi isso, cara? Assim, quando que surgiu, quando você decidiu voltar no Sardinha, como é que aconteceu a história toda da parada? Então, na verdade, por que eu parei, né? Parei justamente por causa do problema do ombro. Então não tem mais cartilagem e tal, não conseguia movimentar, não conseguia fazer execução nenhuma. Tanto de peito, costas, até braço mesmo, não conseguia. E doía, né? Então assim, depois que comecei a fazer o tratamento, com ácido hialurônico, tudo. Né, comecei com o Dr. Pádua, que foi os primeiros que ele deu, que eu já comecei a movimentar o ombro, já comecei a realmente ter mais elasticidade e flexibilidade. Aí, puta, já fiquei contente, né? Pô, imagina, um cara que já é 35 anos praticamente de treino, chegando a poder treinar, não podendo fazer um movimento justamente porque tem uma lesãozinha ali. Aí eu falei, cara, comecei a voltar a treinar legal, comecei a encaixar, e desse lado aqui, do lado esquerdo, eu tive uma perca muito grande de massa, né? Tanto no ombro, braço e dorsal. Meu dorsal do lado direito, ele sai inteiro, e do lado esquerdo ele perdeu mais de 35%. Olha. Então encurtou e criou um buraco ali, porque não tinha consciência muscular, né, de contração no dorsal, para levar o braço, subir o ombro junto, e aí eu comecei a treinar, fazendo fisioterapia, fazendo toda... Então foram 3 anos, né, foram 3 anos isso daí, nesse trabalho, né. E quando eu fui lá com você no podcast do André, eu já estava começando a ter uma facilidade maior de execução. Aí depois comecei, como o Dr. Pádua, ele foi para o Nordeste, mas ele me indicou uma doutora, que era amiga dele, que fez, né, junto com ele tudo, que é a doutora Alicia. E aí ela veio fazendo também os mesmos trabalhos. Cara, e isso foi melhorando muito em termos de movimentação, né, de amplitude dos exercícios, conseguindo executar e ter uma contração legal. E como eu já estava treinando na Ironberg, mais na Ironberg, porque é só máquinas, então eu procurei só utilizar máquinas.
né? Porque tudo que precisar de mais estabilidade, peso livre, já fica mais difícil. Então as máquinas vão esse ali. E isso daí fui ganhando, conseguindo melhorar o físico de uma maneira que eu falei, cara, eu tenho que voltar, que eu não vi a hora de voltar a competir de novo, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar. Aí eu fiquei pensando naquilo, e quando foi naquele nosso encontro do Old School, né, com tal Sardinha e tal, foi ali que eu decidi. Foi ali que tu decidiu? É ali que eu decidi. Legal, porque rolou um papo assim, né? Conversando com o Sardinha e tal, e aí, quando você vai voltar, você tem que voltar. Vou voltar. Cara, você quer saber? Eu vou voltar no seu campeonato. Olha. Aí ele falei pra ele. Até, inclusive, fizemos até aquela resenha, né, chamando todo mundo, todos os old school, Edson, Serafim, tava o Oziro, tinha, né, o pessoal das antigas, cara, vamos todo mundo junto competir, né, lá no Sardinha, né, além de prestigiar né, o evento dele, que foi a primeira vez que eu fui lá, e eu falei que além de prestigiar o evento dele, vai estar todos nós, né, das antigas, só os outros em cima do palco. Você já imaginou? Né, que ainda mandei mensagem para um monte de atletas das antigas. Né? O cara tá, e aí chamando, né, fazendo. Falei, não, cara, eu quero entrar. E vou entrar no meu melhor. Não vou entrar no meu. No físico que eu quero, até porque faltavam 10 semanas, né, dali até o campeonato. Falei, tem 10 semanas. Então, para mim, pelo menos entrar com mais definido do que volumoso. E aí eu perdi muito volume de peitoral. E aí na dieta, onde eu vi que o peito realmente foi o primeiro que deu uma sumidinha ali, né? Eu falei, cara, então é o seguinte. E até por isso que eu entrei só na categoria Master. Né? A vontade de entrar, lógico, na categoria bodybuilder, na pesada, até 90, né? Eu falei, não vou entrar, porque não vou ter chance. Eu sei. Apesar de não estar competindo, estou acompanhando todo mundo também, eu sei. Os caras não pararam de treinar, estão tudo, né, evoluindo. Eu falei, não, eu regredi então. Eu falei, não, vou entrar na Master, tenho mais chances, né? Embora possa não ganhar também, tinha toda essa possibilidade, lógico, justamente porque eu não estava seguro ali totalmente do físico, pelo físico e pelas poses. Não consegui encaixar. Duas poses, inclusive, não consegui encaixar. Estava treinando tudo, fazia todo dia, acordava às 5 horas da manhã para fazer o trabalho de flexibilidade, de alongamento, de soltura dos ombros, para tentar encaixar as poses. Foi melhorando aos pouquinhos e tal, mas um dia do campeonato, chegou até um dia antes do campeonato, ainda tinha uma certa dificuldade de encaixar, né? Antes de ir, eu fui para lá na quinta-feira, aí na quarta-feira, falei para a doutora, né? Doutora Alicia, doutora, me diz uma coisa, se por um acaso eu colocar um pouquinho de anestesia, a minha ideia era colocar anestesia, porque como eu não tenho movimento que ele dói, então eu falei, coloco anestesia, a dor some e consigo encaixar melhor, né? E dar uma soltura nas costas, conseguir puxar as costas melhor. Aí ela falou assim, olha, não tem problema, mas eu fico com medo, receoso, porque de repente pode te prejudicar até para as outras poses também e tal. Vamos fazer o seguinte, e ela foi competir também, né? Eu vou para lá, já estou indo hoje para lá, então eu vou levar material e a gente vai fazer uma infiltração lá, tá? E você vai ver que vai ajudar bastante, vai dar uma soltada e tal. Falei, perfeito, então, ótimo. E dito feito, sexta-feira, né, depois fui treinar na sexta-feira ainda lá no Sardinha, né, tal, na overall, né, e depois que a gente saiu de lá, fomos no hotel, ela foi, colocou, fez 2 aplicaçõezinhas de ácido. Falou, cara, e aí ela falou, vai doer hoje um pouco, tal, mas amanhã você vai ver que vai dar uma soltada e decorrer do dia vai melhorando, né? Falei, beleza. E realmente foi isso que aconteceu. Não consegui encaixar 100% a pose, mas consegui jogar a pose, né?
colocar ela ali em pouco evidência, né? Porque senão sumia, não tinha como. Ele ia ficar todo torto, um lado torto, e encaixar aqui ele preso, e o outro sai e esse não. Então ia ficar bem feio mesmo. Graças a Deus, graças à doutora também que conseguia ali melhorar isso aí. E aí eu falei, puta, agora eu já fiquei mais confiante. Né? Quando cheguei na pesagem e tal, na medição, fizemos tudo, os masters. Aí um monte de masters, eu falei, caracas. E tinha uns caras grandes, né? Falei, só que os caras são grandes, tudo master. Não, deixa eu ver. O que está acontecendo? Deixa eu ver, eu vou ver a minha categoria, né? A de 50. A de 50 tinha um pessoal bom, mas eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo brigar. Aí tinha o Pinduca. Eu falei, olha, eu tenho um Pinduca ali também. Né? Então, a hora de descontar. Vamos descontar a área do Pinduca. Aí eu pensei, e com certeza o Pinduca vai vir querer descontar, que eu já ganhei dele, né? Várias vezes. Aí ele quer descontar. Mas eu vou cuidar disso aqui, eu vou comer direito, vou fazer direitinho o que tem que ser feito. E aí, no fim, eu consegui fazer o banho de imersão, que eu queria fazer meu banho de imersão. Mas corri atrás de motel, e estava uma dificuldade violenta para pegar um motel lá. Né? Você já imaginou? Sozinho, né? Agora eu pego ele agora no E aí eu fiz todo o trabalho, fiz meus carbopezinhos à noite e tal. No dia seguinte eu senti que eu fiz um pouco melhor, mais encaixadinho, e o ombro mais solto. Né? E quando cheguei no palco, lá na hora do aquecimento, ainda dei uma alongada, fiz um trabalho legal. E eu consegui ainda encaixar melhor, né? Consegui encaixar bem. E como eu falei, meu físico ainda está 50% do que eu quero, né? Ele vai. E agora que eu estou. E a ideia de entrar nesse campeonato, justamente fazer todo esse processo de depredação e tal, é justamente porque depois disso o físico responde mais fácil. Sim. Né? Ele dá aquela respirada boa e puxa mais coisa, né? Então o músculo já começa a se encaixar mais. E é daqui onde eu vou estar fazendo um trabalho melhor. O legal, né, Plata, é que tipo assim, o Paulo subiu no Sardinha e ele subiu, por exemplo, com o Pinduca, né? Vocês estrearam juntos ou estreou juntos, você já competia em 90? Não, eu competi em 90, em 96, 95. No primeiro campeonato que eu competi foi o Mr. Santos, né? Quem ganhou foi o Marilão de Pocher, né? E ganhou o overall e tal. Eu entrei na categoria de 75. E no estreantes, aí fomos para o estreantes, fui para o estreantes em 96. Você ganhou o overall de novo? Não foi esse. Não foi esse. Então teve outro. Em 96... eu não ganhei o overall, eu ganhei a categoria. Em 96 eu fui para 75. Só que quando eu fui pesar, eu pesei 76,5. Aí eles falaram, você tem meia hora para perder um quilo e meio. Eu falei, não. Ou você sobe para de 80. Eu falei, então eu vou subir para de 80. E eu estava bem, estava com físico bacana, só estava mais cheio, tudo. Eu falei, não, vou para de 80. Aí eu fui para de 80. E nisso, quando eu saí, foi a primeira vez que eu encontrei com o Pinduca. Aí quando eu saí da pesagem, né, aí ele estava lá na fila também para entrar. E aí, o que deu? Eu falei, eu vou ter que subir para de 80. No passeio do peso, né? Aí foi a hora que ele falou, puta, eu vou pegar ele. Aí estreamos juntos. Eu havia já competido no ano anterior, um campeonato que foi o Mr. Santos, né, em dezembro, e o estreantes foi, se eu não me engano, em abril, né, no ano seguinte. Então nós estreamos juntos. Colocar estreantes, né? Nós estreamos juntos. Mas eu já havia competido, sim, esse campeonato no Mr. Santos. Não, o legal é que assim, o Paulo volta no Sardinha e aí ele compete com o Pinduca. O Pinduca hoje tem uma ascensão a nível de mídia social muito grande, mas gera para o Paulo Lima uma visibilidade que talvez se o Pinduca não tivesse lá ele não teria, né? Também. Porque de repente os canais não iriam publicar uma matéria a respeito.
E aí, o Plata, o que eu vejo é o seguinte, a possibilidade dele agora de aproveitar esse hype, né, mesmo que venha de uma forma terceirizada, que veio pelo Pinduca, pelos outros, né? Para poder começar a gerar bastante conteúdo, né, a respeito da história dele e tal, voltando a competir. Sim. Porque é bacana, né? Foi o que aconteceu com o Levrone em 2016, né? Que ele retorna e aí faz toda aquela produção, ele compete no Olímpia, fica lá atrás e tal, mas o legal foi que ele apareceu, retornou. Sim. E tem uma oportunidade muito grande, porque assim, eu tenho 37 anos, eu já sou atleta também aí há 9 anos, só que o que vem acontecendo, principalmente agora, eu que acompanho mais essa galera mais jovem e tudo mais, e eu acho que até é uma oportunidade para o Paulo já começar essa nova era aí de mostrar para essa galera nova quem são vocês, a história que vocês fizeram, tudo isso que a gente tem hoje só existe por causa de vocês. Sim. Do que vocês fizeram lá atrás. E hoje, muita gente me pergunta em mídia social, lá na Moura, inclusive na academia, assim, vale a pena competir? Por que vem esse questionamento? Hoje se trata muito esporte como dinheiro. Como uma fonte de renda extra. Só que na época de vocês, isso daí não existia. Vocês começavam a competir por quê? Por amor ao esporte. Vocês começavam a desenvolver o corpo. O treinador da época falava, pô, cara, esse cara aqui é bom, vamos fazer uma preparação e tal. Vocês incorporavam de cabeça e coração e ia embora. E hoje, muita gente quer ter essa experiência porque, pô, começa a treinar, a autoestima melhora, a pessoa começa a se sentir bem, o corpo começa a evoluir. Só que num determinado momento, muita gente da mídia começa a colocar de uma forma que assim, mas você vai competir para quê? Se você não vai ganhar dinheiro, se você não vai ser campeão. Então, essa essência que foi perdida. Total. E eu acho que ter o exemplo do Paulo, que ele e o Pinduca subiram lá e ver toda essa trajetória, toda essa história, e entender que de fato o fisiculturismo, se hoje movimenta o dinheiro que movimenta ou tudo, veio principalmente do motivo principal, que é a paixão pelo esporte. Sim. Então, eu queria que você também falasse um pouco como que foi, o que você sentiu de estar em cima do palco, de voltar a competir, porque realmente essa paixão é o que move essa galera. E muita gente, eu acho que é importante ouvir de você, que já é uma referência, que tá com o seu nome gravado na história do bodybuilding nacional, o que é esse sentimento de subir no palco? Sim. Porque muita gente vai se identificar com esse sentimento e vai deixar essa parte da grana de tipo, se eu não subir, se eu não for campeão e se eu não ganhar dinheiro, não vale a pena. Não vale a pena. Então, como é que foi esse sentimento de voltar para o palco? E como você falou, a paixão, né, pelo que faz. E como eu citei agora há pouco, eu não via a hora de entrar em dieta, não via a hora de Quanto tempo subir da tua última competição? Da última 5 anos. 5 anos. Então eu não via a hora de poder subir ao palco de novo e competir de novo, né? E encaixar o físico que eu quero, que eu curto, né? Que você sabe que eu sei que tem uma possibilidade de ter novamente, né? Porque antigamente era como chegava nos campeonatos, cara, puto, o Paulo Lima veio. Fudeu, né? Era dessa forma, os caras, puto, o Paulo Lima veio. Cara, tá na pesagem, teve campeonatos em que correr um pouco para diminuir o peso. Teve campeonatos em que eu fui só para fazer a apresentação. E os caras dentro do camarim lá aquecendo e fazendo uma pinturinha para poder. Os caras ficaram, caramba, você veio, aí ferrou todo mundo. E tava, no Rio de Janeiro. Eu falei assim, cara, não só vim aqui fazer uma apresentação. Ainda bem. Senão você ia levar o meu real também da minha. Que, graças a Deus, criei esse legado, né? De toda vez que subir no palco, subir bem. E eu sempre procurei isso. Né? Sempre falei, não, tive vários perrengues aqui, mas não, eu tinha que subir definido, grande e o melhor possível. E sempre me importei com a linha, né, do shape, né,
Quando eu perdi, né, eu perdi para o Marilândia, eu observei o que ele tinha de legal, o que ele tinha de melhor. Né? Por que ele ganhou? Por causa disso. Ele estava assim, sabe? Então tá, então vou trabalhar isso. Né? Quando eu competi a primeira vez com o Norton, né, o Norton levou. E eu falei, não, por que ele levou? Ele levou porque tem as costas largas, as costas maiores. As costas dele é maior que a sua, tá? Você estava bem assim, mas as costas dele... Eu falei, então tá, então vou trabalhar mais costas. Vou fazer isso. Então você está vendo como é diferente o pensamento? Porque assim, todos os campeonatos em que o Paulo não foi campeão e que ele ficou em segundo, terceiro, perdeu, enfim... a mentalidade sempre foi o que eu posso melhorar. Sim. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: eu não ganhei, então não vou ter visibilidade, não vou ter exposição a patrocinador. Não se preocupava com isso, até porque não tinha, né? E o corpo hoje está ficando praticamente que por último lugar. Porque o pessoal está vendo na competição hoje uma forma de aparecer, quem é personal de mostrar o trabalho. Sim. E quem não, só de ter esse hype aí para justamente, eu tô aqui, será que alguma marca me vê e tal. E aí a identidade que eles deram pro esporte é justamente essa. Então assim, eu perdi pro Norton, o que o Norton tava melhor? Pô, a dorsal dele tava maior, ou então era mais blocado a coxa. Eu vou melhorar isso daqui para no próximo campeonato subir desse jeito. Sim. Isso hoje não tem mais. Não, eu sempre procurei trabalhar dessa forma tipo... Chegava nos campeonatos, eu cumpria o que eu queria, conseguia encaixar o que eu queria. E todos os campeonatos foram dessa forma, né? Melhorando sempre, tentando melhorar tentando melhor cada campeonato. E não é à toa que ganhei todos os campeonatos aí, muitos. Eu acredito que eu sou o cara que ganhou mais overall aqui do Brasil, sou eu. Hein, Rafa? Mais overall. Mas só pegando o gancho, desculpa interromper vocês, que esse modo de pensar não parte inicialmente, se vocês pararem para observar, do público que inicia para competir. Parte inicialmente dos dirigentes. Se vocês pararem para observar, os dirigentes da época do Paulo Lima se portavam de uma maneira, né, mais prazerosa de um trabalho com amor do que com dinheiro. Um exemplo clássico é seu Páscoa, por exemplo, que venderam o Del Rey dele na época para pagar uma alocação de um ônibus para levar os atletas. Onde que a NPC faz isso? Tá? Seu Eugênio, no governo Collor, perdeu todo o dinheiro que tinha sido arrecadado para fazer uma competição, após o Mundial que teve no IB, e teve que vender uma Kombi, tá? Ele não fala, porque ele não gosta de falar essas coisas, eu sei disso. Teve que vender uma Kombi para custear o evento, certo? Além de ter perdido todo o dinheiro no banco com o governo Collor, ainda teve que vender a Kombi, certo? Para custear o evento, para não deixar de fazer o evento, porque os atletas haviam se preparado e não ia, quando chegar a última hora, acabar o evento. Não vai ter mais evento, ficar 6 meses preparando. Isso, sem dúvida nenhuma, já ajuda o atleta a ter aquela maior vontade. Eu sempre tinha essa vontade de competir. E quando chegou o André Dória, né, que me estimulou e falou, não, cara, você tem pesava 68 quilos quando fui na academia dele. Era magrinho, sequinho, mas já tinha um fisiquinho moldadinho ali. Ele, você tem um físico de atleta, né? Porque o que você faz? Fala, assim. Cara, por que você não compete, não treina para competir? Eu falei, cara, eu quero isso, né? Mas no momento eu não tenho essas condições, tal, assim. Eu te ajudo. Sério, então tá bom. Se você me ajudar, tô aí, vamos fazer. Começou a me ajudar e tal. Aí depois isso na preparação para o primeiro campeonato. Eu falei, cara, que ele via. Eu chegava lá para treinar e treinava, sinceramente, de verdade, né? E ele via, ele falava assim, cara, você tem potencial para ser campeão mundial. Aí eu falei, caralho, o cara confia, né? Então eu vou.
já que está falando, eu vou ser campeão mundial. Você imagina, o shape do cara com 68 quilos, o Dória fala isso aí. Como é que devia ser, né? E dali eu fui lapidando essa ideia. Ele falou, não, vou ser campeão mundial. Fui mundial, fui Miss Universo, fui overall no Miss Universo, fui 2 vezes campeão overall nos Calibur, na Califórnia. Enfim, competi em vários campeonatos, em vários países aí também. Cara, e com físico, cada vez um físico melhor, conseguindo ter um físico melhor. E o que eu acho legal, que o Rafa estava falando, para que essa geração entenda como é que funcionava a mentalidade do pessoal do passado, né? Que era totalmente relacionada à paixão pelo esporte, de promover o esporte, né? De repente o cara vender um carro, vender uma Kombi, gastar um dinheiro que ele não podia para que o evento não deixasse de acontecer, coisa que hoje, né, a gente sabe como é que funciona a indústria. O atleta, para ele subir no palco hoje, ele gasta horrores. E assim, aparecem muito poucos, né? Muito poucos que conseguem vibrar com a glória de um título, de repente ir para o Mr. Olímpia e tal. Agora, o mais interessante é que, se esses caras lá atrás, não só os atletas, mas todos os dirigentes não tivessem essa atitude, né, com relação aos eventos, nós não teríamos chegado até aqui. Os esportes teriam morrido lá atrás. Com certeza. Entendeu? E assim, a gente tinha uma bagagem de informação naquela época que era muito precária, porque era muito nichado. Então você tinha que ir atrás da informação, você tinha que buscar informação. Então, por exemplo, um atleta que surgia nos anos 70 e 80, que não sabia nada, ele tinha que ir atrás de um cara que era referência no esporte. E aí é o que eu estava falando lá embaixo para a rapaziada lá, que a galera daquela época que tinha o privilégio de ter um cara assim como o André, como o Valdemar, como o Eugênio do lado, era privilegiado, porque não existia isso. Quantos atletas ficaram pelo caminho que não tiveram a oportunidade de estar perto ou de ter, de repente, o auxílio, o conselho? Porque os atletas mesmo não repartiam a informação dessa forma, entendeu? Sim. Como é hoje que os caras fazem, vendem consultoria de qualquer jeito, né? E nós somos privilegiados aqui no Brasil, e eu vou colocar um ponto aqui bem específico, que talvez vocês não tenham se atinado para isso, é que no Brasil, os nossos dirigentes que partiram como a base da construção da musculação brasileira, primeiro que são pessoas amantes do esporte, todos eles sem exceção, e segundo, que todos os dirigentes que fundaram nossa Confederação Brasileira, CBCM, e partiram para que nós chegássemos ao que chegamos nos dias atuais, são pessoas totalmente capacitadas. Eu digo no meio intelectual e no meio de influências. O que é observado é que os mesmos países da época, na parte latina, não tiveram o mesmo desenvolvimento que nós tivemos aqui no Brasil, justamente porque não tinha as mesmas pessoas. Porque na época da fundação da Confederação Brasileira, que foi em 1963, né, os países que atuavam como Paraguai, Uruguai, a Bolívia, a própria Venezuela, eles tinham esse pensamento único de ganhar o dinheiro, como tem ainda até os dias atuais. Mas se vocês pararem para observar, não tiveram a mesma evolução que nós, né? Nós somos, anos-luz na frente deles todos os anos. Enquanto aqui no Brasil nós temos mundiais sul-americanos na época do Paulo Lima, nos países da América Latina nós nunca tivemos nenhum. Quando você viu o mundial teve e tinha ibero-americano, que era feito pelos nossos dirigentes daqui do Brasil lá. Olha só. Você vê a proporção que nós... E não é nem à toa que o Brasil hoje é um expoente no bodybuilding mundial, assim. É o segundo país do bodybuilding, não é? O segundo. É o segundo. Tá atrás dos Estados Unidos hoje. Agora assim, existem muitas pessoas que não são lembradas, né, que fizeram muito, cara, muito pela nossa história. Então, e que já faleceram e que sequer, assim, as pessoas sabem. Um caso típico, assim, é, por exemplo, o seu Carmelo de Castro, por exemplo, não é lembrado. Foi o primeiro atleta brasileiro a ir ao Fantástico. Que em 1979 ele já tinha ido ao Fantástico. 79. Né? Recentemente, também dizendo, tá, uma evolução, o Rafa Brandão vai aqui pro Fantástico.
Seu Carmelo já tinha ido em 79. Foi ao Chacrinha 2 vezes. Foi ao programa do Flávio Cavalcante 2 vezes. Foi a Acapulco representar o Brasil. Pô, isso aí é legal de saber. Tá. Isso é uma informação interessante, porque nada do que a gente está vendo hoje é inédito. A galera fala assim, pô, o cara tava... o Ramon foi no Fantástico, fulano foi nada é inédito, já acontecia. Se você for fazer uma pesquisa rápida no YouTube, você vai ver vários. E já pegando o gancho, desculpa, Valentim, do que o professor estava se referindo em relação ao amor ao esporte, para mim não esquecer, porque é muita coisa, dá para falar aqui umas 10 horas. A FEPAM, por exemplo, né? O doutor José Maria Santarém e o seu Eugênio, eles fizeram turnês pelo Nordeste muitos anos, 15, 20 anos, gratuitamente, para divulgar o esporte, tá? O seu Páscoa custeava as passagens e o doutor José Maria Santarém e o seu Eugênio iam fazer os cursos da FEPAM no Nordeste, gratuito, e o dinheiro que era arrecadado era convertido para a entidade para pagar ônibus, para pagar passagem para os atletas. Exato. Quem é que faz isso hoje? Não tem. Né? A primeira revista Musculação e Fitness, que não era Musculação e Fitness, Jornal da Musculação, as primeiras 10 edições foram feitas distribuindo gratuitamente. Quem é que vai em uma gráfica, pegar o seu dinheiro, imprimir o papel E que era caro, né? e distribuir, porque o meio de distribuição era correio, E o material é de qualidade, né? no intuito de a gente precisa crescer esse segmento. Tá? As pessoas não sabem isso. Então, uns caras desses, eles têm que ser aplaudidos, velho, por tudo que fez. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada perto deles. Por isso que é importantíssimo isso daí, esse trabalho, essa iniciativa do Valentim de criar esse evento que a gente está tendo a oportunidade de fazer, o Hall da Fama com todos esses atletas, porque isso vai ser a porta de entrada para muita gente conhecer o esporte. Porque o que a gente vê hoje, porra, cara, todo mundo aqui é fã do Ramon, do Brandão, eles têm o potencial, eles são personagens do Brasil que já estão representando a gente no Olímpia, a nível top 5 ali. O Ramon bateu na trave, pô, o dia que o Brasil ganhar um título no fisiculturismo, cara, acho que pra nós que a gente ama o esporte vai ser feriado nacional, né? Sim, Mas o importante dessa galera nova entender é que esse começo, tudo isso que o Rafa mencionou agora, cara, foi do absoluto zero. Então, assim, esses caras que começaram do zero, sem nada, sem recurso, só com esse intuito de justamente viajar o país, explicar o que é musculação, o que é o treinamento resistido. O senhor Santarém, que desenvolveu uma linha de equipamentos só para... Isso anos depois. Isso, exatamente, mas tudo do absoluto zero. E ter isso hoje, com o seu trabalho, transformando esse Hall da Fama para todo mundo ter essa enciclopédia de pessoas. Olha, gente, seguinte, o Ramon, o Brandão, legal, Pacholok, porra, todos eles são competentíssimos no que fazem e são referência hoje. Mas a gente começou daqui, ó. É esses caras aqui que iniciaram tudo. Você já imaginou você fazer uma Assembleia Geral dos dirigentes do país e você contactar um por carta? Então, vamos lá, envie para Valentim, Rio de Janeiro, para você, Paraná, aqui Santa Catarina. Aí não pode retornar a carta com 20 dias, não vou poder, porque atenciosamente, para o carimbo, juntar o pessoal para poder decidir alguma coisa. Já imaginou a confusão? Porque não tinha nada do que a gente tem hoje com as facilidades das mídias, do telefone, internet e tal. Sim. Você faz um evento como esse que a gente está fazendo aqui, você manda uma mensagem rápida, tá todo mundo ok, vou e tal. E você faz um videozinho e está falando com todo mundo. Então isso é a importância do que ele está falando, é porque mesmo com toda a dificuldade de interação, se manteve, a engrenagem continuou se mantendo, entendeu? Então para a gente chegar até aqui, o que o Plata falou que é muito interessante também, a importância desses caras que estão aqui hoje a gente não discute. Sim. Só que a gente não pode perder
A capacidade de entender que existiu um tempo onde os fisiculturistas faziam, não tinham reconhecimento nenhum, e por causa dessa galera, dessa gente é que a gente chegou até aqui. E se você parar para pensar, outro dia eu vi um vídeo de um maluco lá, metendo um pau no old school, o cara falando que, porque o old school não sei o que, esses caras ficam presos lá atrás, e não sei o que lá. Assim, se eu tivesse de frente com esse cara, eu ia falar assim para ele, tá, mas quais são as suas referências? Aí ele ia citar a turminha de agora, né? Eu ia falar, tá, então pergunta para eles com quem eles começaram a treinar. Sim. Quem foram as referências desses caras que são referências de vocês quem agora? Quem eles viram exatamente para querer ser igual. Quais maquinários eles estão utilizando e eles estão utilizando com parâmetro de construção de quem? Porque vocês sabem, as primeiras máquinas construídas na América Latina em equipamentos são aqui de São Paulo, a Pórtico. Olha. Zé Manuel Correia. Até 1963, que foi o ano de fundação da Confederação Brasileira, não existiam equipamentos de musculação. Então era tudo feito com cano solto, com as rodanas penduradas com corda, amarrada, certo? E não tinha equipamento nenhum. Zé Manuel Correia foi quem fez os primeiros equipamentos e a Pórtico é a primeira empresa da América Latina a construir equipamentos. E ela não sabe nada do campo. Posteriormente, o Santarém vai para a Califórnia, tira uma porrada de foto da Godin, traz para lá, traz para cá as fotos, e por foto e por teste, que a gente sabe que funciona pra caramba, né? Não adianta entender de biomecânica se você não dá um treino, você não vai chegar a fazer uma execução ali com ele. E é quando ele faz os equipamentos Biodelta. Então, esse pessoal que pega esses maquinários tudo prontinho hoje aí, utilizaram com parâmetro em base de quê, então? De onde surgiu, né? Eu treinei rodando de corda. Eu já treinei, na época, a primeira academia em que eu treinei foi a Academia Pegasus, da Laís Salvadego. A maior atleta aqui do Brasil, que já teve aqui no Brasil. Conversa comigo, ela sempre conversa comigo. Então, e lá era tudo, os puxadores eram tudo com corrente de moto. Paulo, tem uma revista você com ela na capa? Tenho. Não é? Aliás, não com ela, é com a Luciana Cardoso. A loura? Uma morena. Não, então eu confundi. Luciano Cardoso. Mas é porque tem uma dela com um rapaz, eu pensei que... Não, acho que é com o Wilson. Com o Wilson. E também foi o meu mestre, o Wilson Santos, foi quem me direcionou também, ele que é o cara fazia que toda a minha... Toda certeza. Sim, com certeza. Você sabe que... Teria que estar aqui, né? Você sabe o que aconteceu com... Sim. Eu estava no Mundial da NABA lá em Natal. Estávamos eu, seu Eugênio e Fernando Marcos conversando. Chegou um rapaz, assim, Eugênio, tudo bem? Pegou na mão do seu Eugênio, tudo bem, Fernando? Tudo bem? Começou a conversar com o seu Eugênio, conversou. Saiu. Quando saiu, o seu Eugênio olhou pra gente e disse, vocês não conheceram não? O Wilson Santos. Estava lá no Mundial, mas estava tão magrinho, cara, que ele chegou, nem o Fernando não conheceu. Nem eu conheci e nem o outro rapaz que estava... Fernando Marcos não conheceu ele? Não. É porque... Não conheceu. Ele deu aquela risada dele. Aquela risada dele. E passou, e depois que ele foi lá cumprimentar o Wilson. Vem cá. Seu Eugênio conheceu. Grande Wilson. Seu Eugênio trabalhou ele muitos anos, você sabe, né? Sim. Ele teve... A enciclopédia vem dali, né? Do Eugênio em diante. Né? Da Espartaco. E aí o Wilson ele preparou muitos atletas. Cara, é o cara da época que conhecia de tudo e mais um pouco. E respondendo a sua pergunta, o que senti, cara, foi uma alegria fantástica. Né? Está em cima, está ali, viver toda aquela coisa de puta pesagem, puta pintura, cara, deitar no chão para descansar. Puta sentimento, né? Cara, eu falei, cara, que gostoso. Então, porque é isso que a molecada competir, entendeu? É isso aí que eu quero que ele fale, para todo mundo entender. Por que ele, já arrepia só de falar, cara, da tinta. Então. Porque a gente que pisa no palco lá, essa sensação, porra, cara, tô começando a carbar e desidrata e tinta.
É isso aí que moveu todo esse papo que a gente está falando. Ele só seguiu em frente na história por causa disso aí. Eles nunca foram atrás de dinheiro. O Rafa acabou de dar um exemplo clássico aqui. Por que o Brasil funcionou e o resto não? Porque todo mundo lá atrás pensou isso como fonte de renda. Só que aqui no Brasil, quem começou e pensou no amor ao esporte. Sim. E aqui desenvolveu e no resto não. Então é isso hoje que eu tento passar para todo mundo lá na Moura. Lá dentro da minha academia, todos os atletas que subiu pela minha academia subiram do absolutamente zero. Pessoas comuns que começaram a treinar e eu fui fazendo esse trabalho. Pô, você não quer competir? Coloca a foto de todo mundo na parede que competiu pela primeira vez. E tá tudo bem se ganhou, se perdeu. Sim. O negócio é trazer mais pessoas para conhecer o que é o bodybuilding, para conhecer o que é o fisiculturismo. Muito bom. E se daí partir um atleta, mas a nossa missão, a minha, inclusive da nova geração, é trazer esse sentimento de novo. Porque hoje está muito enraizado esse negócio de uma oportunidade de trabalho, o que realmente é. Eu sou empresário, não sou para ganhar dinheiro. Pô, ninguém está falando isso, só que assim, não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que trouxe todos os títulos para o Paulo Lima não foi, pô, eu vou ganhar esse campeonato e tal pessoa vai me ver. Foi não, eu perdi para esse cara, o que eu preciso melhorar? Então, se a mentalidade dessa galera de hoje, que tem muito mais recurso que vocês tiveram, tem muito mais equipamento, tem tudo na mão. Vocês deixaram tudo aqui, de mão beijada pra gente conseguir construir um futuro de hegemonia no esporte. Você já imaginou o Paulo Lima com os recursos do Ramon? Exato. E hoje. Eu volto a ter o físico da época em que eu fui Miss Universo. Máquina, suplementação, acompanhamento médico, tudo que esses caras têm hoje. Seria uma maravilha. É um sonho. Cara, a gente ia poder fazer um esteroide. Hoje é um sonho, é verdade. Não, e detalhe, porque acho que a coisa mais interessante a se observar com relação daqueles que vieram do passado é a questão empírica, né? Porque tudo era muito experimental. Então, dificilmente você vê um atleta do passado que não tem uma lesão, que não sofreu alguma coisa lá atrás. Sim. Essa geração privilegiada que tem investimento, tem patrocínio, tem médicos, né? Tem toda essa estrutura, de repente não vai sofrer o que vocês sofreram. Com certeza. Mas também não vai viver na pele o que vocês viveram, né? Que o Plata está falando, dessa coisa de fazer pelo amor, pela paixão. E aí, a minha pergunta sempre foi essa. O que vai ser do fisiculturismo daqui a 20 anos, né, quando a nossa geração se for? Quando a gente não tiver mais esse trabalho de manter, a nível de conteúdo, as raízes, né, e essa fogueira acesa. Porque essa geração de agora, com todo respeito, a gente sabe como é que funciona, tem o trabalho, tem que desenvolver, tem que fazer mídia, tem que fazer conteúdo, senão o cara sai do mercado, de repente faz pelo mercado, e o fisiculturismo se torna um meio para um fim, ou seja, é um nicho que você faz parte, o esporte, ou seja, o cara sobe no palco não mais para competir com essa finalidade que a gente está falando aqui, mas para de repente manter o patrocínio, ou conquistar um outro, ou ganhar mais dinheiro, fazer uma fortuna, mas aí a grande questão, quando o cara chegar, por exemplo, na tua idade, e ele tiver com a vida, de repente, estruturada, será que ele vai, vou voltar a competir? De repente não vai, porque isso que você tem, que você falou aqui agora, de sentar, de estar no backstage, de passar tinta, não vai existir. Porque para eles, como você falou no início, tudo virou trabalho. Sim. Tudo virou trabalho, ou seja, se converteu em trabalho. Então o cara faz, porque no final das contas, se o Pix não cair, então não valeu a pena, brother, entendeu? Então eu não vou continuar, então eu não vou voltar o ano que vem, entendeu? E aí o que acontece? A gente tem muitos atletas hoje, o que não tinha na época, então na época só quem fazia, que realmente estava afim de fazer, Sim. Quem amava fazer, e hoje tem uma multidão de atletas. Mas é óbvio que não dá pra gente comparar com o que vocês faziam lá atrás. Se pegar hoje, que a gente está falando aqui, um Paulo Lima, um Edson Serafim, esses caras lá de trás e trouxer para agora, esquece. O Batata tá competindo até hoje, cara. Então. Bispo. Norton. E o que tá acontecendo? A galera de 30, 32, 33 que já tá com uma estabilidade financeira, para que eu vou competir? Já começa a pensar em parar.
Entendeu? Já tô com uma estabilidade financeira boa, já tô com a minha vida boa. E já treinei muito. Já fiz que não é a paixão dele. Contribuição, mas aí a gente começa a ver que realmente o cara encarou aquilo como uma carreira, o que tá tudo bem. O cara tem essa opção de fazer, beleza. Mas entra muito nisso do que você falou. Se a gente não começar a ter esse movimento de algumas pessoas realmente chegar e falar, gente, isso pode ser uma carreira, pode ser lucrativo, você pode mudar a condição de vida, não só sua, mas da sua família, mas porra, vamos trabalhar um legado aí, vamos puxar mais gente pro esporte, você quer parar de competir, tá tudo bem, é o teu corpo, porra, como que foi pra voltar com toda a tua dor, você sabe como que foi, não é um processo que muita gente está disposto a passar, mas não some, né? Não deixa aquele... Porque no final das contas, até para essa galera de hoje, eles começaram a competir com esse amor. Ninguém começou hoje com esse negócio de grana. O Brandão, o Rossi, esses caras. Lá atrás, eles tinham vocês como referência. Só que os de hoje, eles já estão começando com essa ideia. Verdade. Da grana, da exposição, da mídia. Então é isso que esse pessoal de agora... Toda essa galera que tá no hype, eles têm que também entender que, pô, vamos manter o esporte. Se a gente, por algum motivo ou por outro, não quiser mais competir, mas, cara, vamos passar a tocha. Vamos deixar essa chama acesa, né, pra quem vai vir. Pra não entender que isso não é só dinheiro. O motivo principal disso tudo tá acontecendo é justamente o amor ao esporte. E a gente só faz isso com a história viva, entendeu? O Arnold, ele sempre fez isso muito bem, né? Ele sempre, no Arnold Classic, ele tem o resumo da obra, ele sempre premia alguém que fez a história acontecer ao longo dos anos e sempre foi um cara que trouxe, né? O Arnold sempre fez essa associação. E eu acho que o que está faltando, a gente está fazendo aqui algo pequeno a nível do que a gente tem de investimento, que é exatamente retratar a história, mas eu acho que o que falta é exatamente isso, entendeu? É o reconhecimento. Por exemplo, Paulo Lima, ele sobe com Pinduca. Paulo Lima foi Mr. Universo, entendeu? Mas aí o pessoal fala do Pinduca, porque o Pinduca está em ascensão, está no hype, tem mídia. Mas o Paulo Lima, a galera não fala o nome. Então eu acho que isso aí tem que ser retratado. Opa, peraí. Quem é esse cara que ganhou? É o Paulo Lima. Quem é o Paulo Lima? O Paulo Lima foi Mr. Universo, entendeu? Quem já foi Mr. Universo também na história, e a gente tem um aqui no Brasil. Overall. Então. Tem outro ali fora, com 8. Exato. Então, assim, isso é importante porque se você mata a história, então você não tem essência envolvida no negócio. E aí é o que você falou. A garotada de hoje vai começar por causa da grana. Aí fala, pô, não foi bem no campeonato. Aí o cara já, em vez dele se preocupar com o que o Paulo Lima falou, pô, olhei pro cara do lado, o cara ganhou porque tava assim, tava assado, como o Jay Cutler sempre falou, pô, eu sempre fui impulsionado pelo Coleman. Quando o Coleman parou, ele falou, cara... O que eu vou fazer agora? Porque ele não tinha mais a referência dele, entendeu? Tanto que ele perdeu um ano pro Dexter Jackson, eu acho que foi justamente isso. Exatamente ele isso. Perdeu aquela, pô, cara... aquela vontade junto comigo. Cadê o Coleman? E esse é o exemplo claro, porque nessa época, o Jay Cutler já tinha uma vida financeira muito bem estabilizada. Mas o cara, mesmo assim, ainda estava ali pelo... Cara, eu tô pelo desafio. Eu quero batalhar com o melhor. E agora que o melhor foi embora, o que eu faço? Foi quando ele deu aquela murchada lá que o Dexter Jackson levou. E ele, no ano seguinte, chegou e falou, opa... Voltou com tudo. E quando ele voltou com tudo, aí não contou. E o legal é que quando ele recebe esse prêmio que a gente está falando do Arnold, ele gastou um tempo ali... da retribuição dele à homenagem, falando de quem o inspirou. Ele falou, cara, o Coleman que está aqui, esse é o melhor de todos, e esse foi o cara que me impulsionou a me tornar quem eu sou hoje, por isso que eu estou aqui. Então, quando você vê a garotada de hoje não tendo essa referência e essa mentalidade, o cara desce do palco e fala assim, pô, eu perdi, então de repente o patrocínio vai sair fora, eu não vou conseguir outro. A preocupação mais dele vai ser isso. É só o Pix cair. E aí, essa é a minha preocupação. Daqui a 20 anos, com todo mundo se for, a galera que está aqui, entendeu? Se eu tenho 57, eu vou estar aqui, mano. Não, você vai estar aqui, mas você... Eu também vou estar. Eu tenho só 38. Não, mas eu falei, eu vou falar mais. Você sabe que da plataforma do Eugênio já faleceram quase todos, né? Aí.
Então nós temos, assim, eu posso contar a dedo aqui as pessoas que, dos fundadores da nossa Confederação Brasileira, que o Paulo Lima participou, eu ainda tive a oportunidade de pegar a CBCM, né? A Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, junto à FBB. Dos fundadores, nós só temos vivo ainda seu Carmelo de Castro e seu Marcos Fernandes em Fortaleza. Todo o resto, Dr. Lécio Martinez, Arnaldo Cigaran, lá de Santa Catarina, o Moraes, todos eles que trabalharam décadas desse mesmo jeitinho que eu disse, e são sequer lembrados. Então, faleceram todos, então só temos dois. E da leva de seu Eugênio, temos a Paquita, foi a primeira atleta brasileira, multicampeã, já ganhou mais de 5 mundiais, de fisiculturismo, de agachamento livre, velho, muito, ela é uma sumidade em prêmios. Mora em Campinas, lúcida, esposa do Ruger Jorge, você conheceu o Ruger, não? Não conhecia. Eu acho que não. Ruger Jorge foi um atleta brasileiro, onde ele conseguiu juntar mais de 300 troféus em várias modalidades. Ele competiu até os 60 anos de idade, parou, aos 70 voltou a competir no nível mundial. Tá louco. E o seu Ruges, que é da mesma época do seu Eugênio, treinavam juntos e grandes amigos, faleceu, e a Paquita, a esposa dele, primeira atleta brasileira no nosso segmento, ainda está viva. Dona Beta Elizabeth Koprovs, que é a esposa do seu Eugênio, foi a primeira árbitra nacional que nós tivemos. Né? E a primeira mulher a preparar atletas no Brasil, viva também. Mas conta-se a deles. E daqui a pouco não tem mais ninguém. E daqui a pouco aqueles velhinhos seremos nós. Sim. Seremos nós. Né? E tomara que essas pessoas vejam, e com esse trabalho do Valentim, porque eu nunca vi na história da musculação brasileira o cara conseguir reunir tanta gente boa em um lugar. E Não, é fato, velho. Realmente está de tem a parabéns. iniciativa. Todos esses anos, Essa com todos ideia, os podcasts, com toda a engrenagem que nós temos hoje, ninguém nunca se atendeu para isso. Ele sim. Então assim, bora, Sandro, eu não tenho nem palavras, velho, pra... Isso eu digo até que quem devia olhar isso e ver dessa forma, né? De, porra, é interessante e vai repercutir bastante coisa. Vai trazer novos adeptos, né? As empresas. Sim. As empresas deveriam estar investindo nisso, falando, vamos criar seguindo aí a linha do Valentim, vamos criar uma coisa dessa de qualidade, né? E poder, assim, dar essa chance de todos esses atletas das antigas estar comparecendo, né? Estar falando, estar contando sobre a sua história, explicando sobre muita coisa que, né, o público de hoje não sabe de nada. A dificuldade que a gente tem é porque o pessoal de hoje, infelizmente, está só preocupado em vender, né? E não em se manter as raízes do esporte viva. E aí a gente cai nessa questão de sempre, né? O passado vai ficando muito lá para trás, entendeu? É aquela velha frase do rock, né? Quanto mais velho eu fico, mais coisa eu deixo para trás. E ninguém está se importando com isso, porque ninguém quer saber do velho, né? A verdade é essa. Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui em conjunto, na verdade, é tentar manter a bandeira em pé, erguida, o tempo que a gente conseguir manter. Para que a geração que vem agora tenha, de uma forma didática, o aprendizado do que foi a história, entendeu? Do que é realmente a paixão que nós temos pelo fisiculturismo. Infelizmente, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir manter, porque a nossa geração vai passar. Sim. E essa geração que está acostumada com TikTok, com coisa muito rápido, né, com fast food, então a gente não sabe como que eles vão conseguir manter qualquer coisa que seja. Ainda que hoje o New School amanhã seja o Old School. Que tipo de Old School vai ser o New School de hoje amanhã, entendeu? O que eles vão se lembrar? Porque é tudo muito fast food. É igual jornal velho, cara. A notícia de hoje amanhã já não serve mais, entendeu? E as memórias, a história
do old school, elas são importantes porque elas carregam uma essência muito grande e que faz novos adeptos. Quantos atletas começaram a treinar, principalmente aqui no Brasil, por causa, por exemplo, de Kona, de Pumping Iron, dessas raridades que hoje a galera realmente não dá importância. Por exemplo, eu acho que seria obrigatório para todo atleta iniciante de hoje que o mestre dele, o coach, falasse: você tem que ver Pump Iron. Você já viu Pump Iron? Não, então você tem que ver Pump Iron. Depois você volta aqui e a gente vai conversar. É o mínimo. É o mínimo. Ou ler a enciclopédia do Arnold, entendeu? Ou entender como é que funciona. Eu fui dar uma palestra na FEFISO que a galera não sabia quem era Joe Hader, Arthur Jones, Vince Gironda, o básico, entendeu? A gente não vai nem falar do Bob Hoffman, do Dan Lilly, dessa galera toda, entendeu? É o básico, né? É verdade. O Eugene. Eugene, Então, isso é o logotipo da minha academia, tá estampado lá. Que você tem que conhecer, você já foi lá não, né? Não fui ainda. Você tem que conhecer. A gente o importante do Valentim ter feito esse evento é que, assim, muita gente se conheceu. Então, vocês terem se reencontrado, Sim. ter sangue novo, Uhum. gente que tá afim, que quer fazer, isso já dá oportunidade pra gente fazer uma coisa muito maior nos próximos encontros. Então, eu deixei já o convite pro Valentim, de no próximo ano a gente poder fazer esse evento, se vocês quiserem, lá na minha academia, que é toda ambientada, e cada ano mais isso daí, tanto eu como as outras pessoas que também estão acompanhando vocês, trazer isso de volta. Então é um compromisso nosso que a gente também tem que ter, e eu me sinto um privilegiado de estar perto de vocês aqui. Eu falei pro Valentim tanto ontem quanto quando ele me chamou: cara, se eu só puder olhar, tá bom. Só de estar aí, junto com pessoas que eu cresci admirando, que eu olhei, eu tava conversando com o Gabriel. O Gabriel também tem 20 anos de idade, eu já tô trazendo essa experiência para ele também, para ele entender tudo, tudo da musculação. Ele mesmo chegou e falou: cara, a maioria das pessoas que estão lá são lendas, eu nunca vi, são pessoas que fizeram esporte, são todos muito gente boa, cara. Ele ficou maravilhado. Mas trazer justamente isso daí pra frente, né? Continuar. Então eu acho que, antes de qualquer coisa, parabenizar o Valentim por essa iniciativa, por ele ter conseguido reunir toda essa galera junto. E eu só me sinto privilegiado de poder participar disso daqui e com certeza tentar somar o máximo possível aí com essa energia que eu tenho pra gente conseguir tocar junto essa jornada aí, pra todo mundo ficar sabendo realmente o que motivou o Paulo e todos os outros que estão aí a trazer o esporte e mostrar o que de fato é o fisiculturismo aqui no Brasil. Ok. A gente vai se aproximando pro final, né? A gente não vai fazer considerações, porque como está gravado, então depois a gente vai só editar e vai passar os cortes para vocês, né? Isso. Aquele esquema que a gente combinou, entra e sai. Foi 1 hora que deu? Foi 1 hora agora. 3 minutos, falta 3 minutos, Chupão. Mas vamos, só agradecer vocês, tá? É isso. Porra, Você pra mim é uma honra estar aqui participando de tudo isso e Nossa, Cara aí, que eu vou falar? reverência total. Não, eu falei, se eu puder ficar no canto da sala só olhando, pra mim já tava bom. Não, e aí vamos marcar um dia pra você ir lá. eu quero ir lá conhecer essa aqui. Quero lá. No Jabaquara. A academia dele é toda temática, você vai se sentir nos anos 80. Moura Academia. Moura Academia. Moura Academia. Irei fazer uma visita lá. Faz um conteúdo, treino, faz o que a gente vai Vai fazer. lá, Vamos fazer lá. Vou fazer.